Estamos ainda seguindo nas nossas meditações sobre as chamadas bem-aventuranças, e hoje nós ainda vamos falar mais um pouco a respeito da que está no verso 9, Mateus capítulo 5, verso 9, aonde nos diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos falar isso juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Senhor, mais uma vez queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que temos de juntos, em um só Espírito, no Espírito do Senhor, trazermos uma palavra de louvor, adoração e gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Tu és na vida de cada um de nós. Agora queremos também te pedir, ó Deus, que nesse instante em que lemos esta porção das Escrituras, que o Teu Espírito possa mais uma vez nos dar o pleno entendimento daquilo que é necessário para, ó Senhor, compreendermos a Tua vontade. Orienta-nos, guia-nos e ajuda-nos. É a nossa oração em nome e por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje e sempre, amém e amém. Podem tomar os seus assentos, por favor? Na semana passada, quando nós começamos a meditar sobre esta passagem, que diz que bem-aventurados são os pacificadores. Quantos estavam aqui semana passada? Eu estava aqui semana passada. Lembram-se do que nós estamos falamos? O que é um pacificador? Pacificador não é somente aquela pessoa que usufrui da paz que está ao seu redor. Não é aquele que tem paz em seu coração, mesmo quando o mundo todo está despedaçando, mas ele fala, mas eu estou em paz. Hoje nós até cantamos aqui um cântico que declaramos que temos paz. E é importante realmente termos paz. É ou não é importante termos paz no coração? É importante termos paz em nossa vida. É importante e muito bom quando temos paz ao nosso redor. Coisa difícil, e até foi a rápida meditação que nós tivemos lá, eu quero só lembrar rapidamente isso hoje também, para darmos sequência. Quão difícil não é quando pessoas que vivem, moram em lugar que ao seu redor está em guerra. Não é verdade? É uma coisa difícil, complicada. Então é bom termos paz no coração, é bom termos paz ao nosso redor. Mas Jesus diz que bem-aventurado não é quem vive em paz. Não é bem-aventurados aqueles que têm paz ao seu redor, ou que somente tem paz no seu coração. Bem-aventurado é aquele que é pacificador. E o que é ser pacificador? O que é pacificador? Pacificador é aquele que promove a paz. É aquele que, até a palavra grega literalmente significaria aquele que fabrica a paz. Esse é bem-aventurado. Lembre-se que até uma das coisas que nós falamos aqui que é importante, existe uma diferença muito grande entre alguém quando você ouve uma palavra, e às vezes é uma palavra que causa um certo impacto, e aí muitas pessoas, ao invés de promoverem a paz, já jogam logo, como o ditado diz, né? Se já está pegando fogo, ao invés de apagar, joga aí mais lenha na fogueira. Esse não é bem-aventurado. Apesar do Evangelho não ter dito, mas eu acho que eu até poderia dizer, se é bem-aventurado que promove a paz, é amaldiçoado quem promove a intriga. É ou não é verdade? Porque nós temos que, como cristãos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser promotores da paz. E eu e você só seremos chamados de bem-aventurados, felizes, felicitados, se nós promovermos a paz. Não queira somente ter paz, não queira somente viver em paz, mas promova a paz. Essa é a palavra do Evangelho, é isso que Jesus nos ensina como seus discípulos. E aí, vejam que é importante, como também eu estava até falando na semana passada, o próprio Evangelho de Mateus nos mostra que como alguém pode tentar oferecer um culto a Deus se não estiver em paz com o seu irmão e com a sua irmã. Esse culto é inútil. Lembra-se que Jesus, até foi aqui que eu terminei a mensagem da semana passada, e é aqui que eu quero pegar para continuar hoje. Lembra-se do que Jesus disse? Se você está trazendo uma oferta, e oferta para colocar sobre o altar, é a expressão, oferta sobre o altar
é uma forma do texto bíblico dizer oferecer um culto a Deus. Se você sai para oferecer um culto a Deus e se lembra de que não está em paz com o seu irmão ou com a sua irmã, Jesus disse, não coloque a oferta sobre o altar, dá meia volta e vai primeiro se reconciliar com o seu irmão. Por quê? Porque Deus só pode ser verdadeiramente honrado, adorado, exaltado, se nós vivemos em paz, porque Deus é um Deus de paz. O Deus ao qual nós servimos, adoramos, o Deus que nós servimos é um Deus de paz. E tudo aquilo que promove a dissensão, a intriga, a guerra e a confusão não é de Deus, porque Deus é Deus de paz e não é Deus de confusão. Se alguém lançar uma palavra ao seu ouvido, e essa palavra tem como objetivo tirar a paz do seu coração e promover a discórdia entre você e outra pessoa, rejeite esta palavra, não aceite ela entrar para a sua vida. Porque além de tirar a sua paz, você então estará deixando de ser também uma pessoa que viva a paz e promova a paz. Irmãos e irmãs, cada um de nós temos essa responsabilidade inicial, de que é o que o Evangelho nos ensina, que antes de eu entregar a minha oferta, antes que eu vá e faça um culto a Deus, eu tenho que primeiro promover a paz entre mim e o meu irmão, entre mim e a minha irmã. Não podemos estar satisfeitos com menos do que isso. E a coisa é tão séria que poderia ser até, talvez já tenha o seu lado de um certo fator complicante, quando já dizemos que temos que viver em paz com as pessoas que estão mais próximas de nós, que são nossos irmãos. Quantas pessoas não conseguem viver em paz com os membros da sua própria família? É ou não é verdade? Quantas pessoas não conseguem ter paz e muito menos promover a paz com a sua própria família? A pergunta que eu faço, será que isso é de Deus? Com certeza que não. Então pare sempre para pensar nisso. Se eu tenho que ter paz na minha vida e tenho que promover a paz, não é somente para com os meus irmãos de fé da igreja, não é somente com os membros da minha família, não é somente com os amigos que estão mais próximos, que por alguma razão houve um desentendimento. E agora eu vou promover a paz de novo. Mas Jesus vai além. Abra comigo e leia nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E preste atenção, é uma palavra conhecida, mas eu faço questão que todos nós leiamos para percebermos o que o Evangelho nos fala. Capítulo 5, verso 43. Ele diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Acho que isso aqui é uma lei tão natural que isso é fácil, né? Amar o amigo e odiar o inimigo. Isso é fácil, né? Naturalmente as pessoas fazem. Agora Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E aí Jesus dá o exemplo, porque veja como é Deus. Porque Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E aí ele usa a expressão tão forte, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. São palavras de Jesus. E são palavras fortes. Não é verdade? Como é que eu posso dizer que tenho paz se o ódio estiver no coração contra alguém? Preste atenção numa coisa.
toda pessoa que tem ódio no seu coração, rancor contra alguém, esta pessoa incorre numa circunstância muito interessante. Quando alguém é preso, ele é prisioneiro e tem um carcereiro, não é isso? Todo prisioneiro tem um carcereiro. Agora, quem tem ódio no seu coração contra outra pessoa é prisioneiro e carcereiro ao mesmo tempo. Porque a chave está na mão da própria pessoa. Se a pessoa quer sair desse estado de prisão, porque o ódio não liberta ninguém. O ódio só causa mais ódio, mais intriga, mais guerra e mais confusão. Só o amor e a paz e a conciliação liberta. É ou não é verdade? Quem tem ódio no seu coração é carcereiro de si mesmo. Se autoprende. A pessoa que tem ódio no seu coração contra outra pessoa é a pessoa que diz assim: eu vou me algemar e quero ficar algemado. Quem pode fazer isso em sã consciência? E Jesus nos fala: bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz. Não o ódio, não a intriga, não a dissensão. Porque tanto aqueles que amam seus inimigos. O que significa amar o inimigo? Amar o inimigo é uma expressão muito forte, difícil de ser compreendido, às vezes até ser aceita, porque normalmente é como Jesus já mesmo falou. Nós conseguimos amar os nossos amigos. E por isso foi dito: ame ao teu próximo, que é aquele que está pertinho de você, que é seu amigo, que é sua família, que é seu irmão de fé, e odeie ao seu inimigo. Mas Jesus diz: mas eu mudo essa regra, eu mudo essa lei. E a regra é: ame também os seus inimigos. Mas o que é amar o inimigo? Amar o inimigo significa fazer o bem a esta pessoa. Porque se ganha, não é maltratando, não é destruindo. Existe uma história muito interessante que aconteceu logo após a Guerra Civil Americana, aqui nos Estados Unidos. Uma guerra em que centenas de milhares de pessoas morreram, aonde os estados do norte, em guerra com os estados do sul, se mataram. E ao final da guerra, existiam, logicamente, os vencidos e os vitoriosos. Normalmente, o que os vitoriosos querem fazer com os vencidos? Humilhá-los o máximo possível. Tomar tudo deles. E aconteceu algo muito interessante. Ao final da guerra, Abraham Lincoln, o Abraão Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos na época, quando ele começou a montar uma nova equipe de governo ao final da guerra, ele chamou para fazer parte da equipe de governo dele uma pessoa que tinha sido inimigo do norte e, consequentemente, dele, e que falava contra o presidente, que era inimigo de frente dele. E ele chamou essa pessoa para fazer parte. Aí ele, quando um dos seus comandados mais próximos, que lhe eram fiéis, disse assim: mas o senhor vai convidar esse homem? Ele era seu inimigo. Ele só falava mal de você. Você não sabe disso? Aí a resposta dele é a seguinte: eu não estou preocupado com o que ele pensava comigo, sobre mim. Eu sei que ele é competente para fazer o que ele é capacitado para fazer. E você vence o inimigo não o matando, mas o tornando seu amigo. Olha que palavra de sabedoria. Você não vence o seu inimigo o matando. Você verdadeiramente vence o inimigo fazendo seu amigo. Assim você vence. Isso é verdade. E essa é a palavra que Jesus está dizendo. Bem-aventurados os pacificadores, são os que promovem a paz. E ao invés de destruírem os seus inimigos, tornam os seus inimigos em seus amigos. Por isso Jesus disse: ame. É a única maneira, porque o ódio só traz uma coisa no coração: o mal, a destruição e a eliminação do outro. Só o amor consegue fazer assim: você me odeia, mas eu vou te amar. Como? Você quer o meu mal,
mas eu vou trabalhar pelo seu bem. Você me pragueja, mas eu vou te abençoar. Todas as vezes que você disser uma palavra má contra mim, eu vou dizer uma palavra de paz de volta para você. Se a pessoa te disser, eu te amaldiçoo, nós, como filhos de Deus, que se devemos ser se formos pacificadores, quando alguém disser assim, eu te amaldiçoo, duas coisas, preste atenção nessa palavra, olhe para mim, preste atenção. Duas coisas importantes. Tem gente que quando ouve alguém falar assim, eu te amaldiçoo, já fica logo com medo. Não tenha medo. Em primeiro lugar, não tenha medo. Porque afinal de contas, quantos concordam com a palavra que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Eu vou perguntar de novo. Quantos concordam que maior é o que está em nós do que o que está no mundo? Porque eu vou te dizer uma coisa, que quem amaldiçoa não é de Deus, quem amaldiçoa é do mundo. Porque Deus não é Deus de maldição, Deus é Deus de paz, de bênção. Se Ele pede para que eu ame o meu inimigo, não é Deus que vai odiar, então. Deus não ia pedir uma coisa para mim que Ele mesmo não ia fazer. Se Deus disse que eu tenho que abençoar aquele que me amaldiçoa, Deus não ia pedir uma coisa que eu tenho que fazer que Ele não faria. Quantos concordam comigo? Então, em primeiro lugar, se alguém te amaldiçoar, não tenha medo. Não tenha medo. Diga-se comigo, se alguém me amaldiçoar, não temerei. Porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Porque tem gente quando ouve alguém dizer assim, e fulano te amaldiçoou, e fulano te jogou uma praga, e fulano está com o olho gordo. E todas aquelas expressões de superstição que a gente conhece no mundo. E já tem gente que assim, e aqui tem aqueles que ainda, além de superstição, ainda tem bruxarias, né? E fulano amarrou um sapo, costurou a boca do sapo com o seu nome. Ai meu Deus, misericórdia, agora. Sapo de boca costurada nem barulho faz. Se alguém te amaldiçoou, se alguém te praguejou, se alguém lançou uma maldição contra você, dorme tranquilo, porque maior é o Senhor do que aquele que está no mundo. Primeira coisa. Segunda coisa, além de você não temer, porque o Senhor está contigo, você vai fazer o quê? Ah, ele me amaldiçoou? Então vou mostrar para ele como é que se faz. Vou jogar 2 pragas maiores sobre ele. Você vai jogar uma bênção, porque qualquer bênção é maior do que qualquer maldição. Ele me amaldiçoou, mas eu o abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, tanto você, quanto a pessoa para a qual você impetrou a bênção, são libertos em nome do Senhor Jesus Cristo. Você concorda com essa palavra de verdade? Isso não é minha palavra, isso é a palavra de Cristo. Se alguém te amaldiçoar, abençoe. Se alguém falar mal de você, te caluniou, ore por essa pessoa. Isso é ser cristão. Isso é ser discípulo de Jesus Cristo. Qualquer coisa menos do que isso é mera religiosidade. Não me interessa se a pessoa vai a um culto, dá dízimo e dá oferta. Se alguém te amaldiçoou, você amaldiçoa de volta, você tem que aprender a ser cristão. Se você acha que alguém te fez mal e você quer retornar o mal com o mal, tem que aprender o que é ser seguidor de Jesus Cristo. Ah, pastor, já tenho 20 anos de igreja. Não me interessa. Pastor, eu dou dízimo. Não me interessa. Porque o que interessa para Jesus é se nós seguimos a sua palavra e o seu ensino, porque só assim seremos filhos de Deus. Ele não diz que alguém é filho de Deus, porque vai na igreja, vai no culto, porque dá dízimo, porque dá oferta. Você viu isso em algum lugar na Bíblia? Ah, não, eu sou filho de Deus, eu dou minha contribuição toda semana, então é lógico que eu sou filho de Deus. Jesus diz que é filho de Deus quem promove a paz. Você pode dar 1 milhão de oferta e promover uma intriga, desculpa dizer, mas é filho do diabo. Não importa o quanto deu. O que importa é o quanto abençoa. É o quanto de bênção sai da sua boca, da minha boca. É o quanto de paz nós fabricamos com a nossa mão. E não o quanto nós colocamos a mão no bolso e damos ali depois no gasofilácio. Na oferta. Deus não se impressiona com essas coisas.
Isso é fazer a vida cristã se tornar uma vida de barganha com Deus, e com Deus não se barganha. Não é porque eu ofertei, não é porque eu fiz, que agora eu estou bem. É se eu fiz o que Jesus disse que eu deveria fazer. Fazer a paz, fabricar a paz. E aí ele diz, se você fizer isso, aí sim, preste atenção, bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. A expressão filho de Deus talvez possa parecer muito simples, mas deixa eu explicar uma coisa muito importante para nós entendermos isso aqui. Em outra mensagem eu já expliquei essa questão, mas eu quero explicar hoje mais uma vez para você entender. A língua que Jesus falava com os seus discípulos não era o inglês, nem o português, e nem o grego, que é a língua que foi escrito o Evangelho, mas Jesus falava em aramaico com os seus discípulos. Tanto o aramaico quanto o hebraico, que são duas línguas irmãs, como eu já falei isso aqui outra vez também, são idiomas que não eram muito ricos em adjetivos. Todas as vezes que eles queriam descrever a característica de uma pessoa, normalmente se usava a expressão filho de. Por exemplo, se queria dizer que alguém era pacífico, eles não têm a palavra pacífico em aramaico, em grego. Não, perdão, em aramaico, hebraico. Aí eles usavam a expressão, por exemplo, quando alguém é pacífico, é chamado de filho da paz. Filho da paz, um pacífico. Quando ele queria dizer que alguém era mau, quando alguém era mau, a expressão era filho do mal. Ou até criou-se uma expressão, filho de Belial. Filho de Belial significa uma pessoa maligna, uma pessoa que faz o mal, que, portanto, ela faz aquilo que ela tem como característica. Judas é chamado no Evangelho de filho da perdição. Por quê? Porque ele fez e praticou coisas que levaram à sua ruína, ao seu fracasso, à sua morte, à sua perdição. Filho da perdição significa um perdido. Da mesma maneira, a expressão filho de Deus é uma expressão que tem um significado então interessante. Filho de Deus significa aquele que traz as características de Deus em si. Porque se filho da paz é aquele que traz as características da paz, se filho da perdição é o que traz as características da perda, da destruição, filho de Deus é aquele que traz as características de Deus em si. E qual é a característica de quem é filho de Deus? Promove a paz. Qual é a característica de quem é filho de Deus? Jesus fala de novo no próprio Evangelho, que lemos hoje no capítulo 5. Aquele que ama como Deus ama. Aquele que busca o bem do outro, mesmo quando o outro quer o seu mal. Isso é ser de Deus. Isso é ser filho de Deus. Ser filho de Deus. Ser filho de Deus significa eu promovo aquilo que Deus promove. Deus promove a paz. Então eu tenho que promover a paz se eu sou filho de Deus. Deus não me amaldiçoa até quando eu amaldiçoo. Porque veja o que o Evangelho disse lá no capítulo 5. Deus não faz com que o sol nasça somente sobre os bons. Deus não faz que a chuva caia só sobre os justos. O sol e a chuva estão para os justos e os injustos, para os bons e para os maus. Deus não poderia muito bem dizer assim, não, aquele ali me ama, sol para ele. Nesses dias de chuva muito. Para aquele outro, enchente. Ou vice-versa. Eu já ouvi, às vezes, a gente tem que ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Quando acontece uma catástrofe. Acontece um terremoto, um tsunami, sei lá, um enchente. Aí já vem alguém e diz, está vendo? É Deus fazendo juízo sobre aquele povo.
Cuidado que quem fala pode pegar a onda de volta. Se Jesus diz que Deus abençoa até o que lhe maldiz e pede que eu faça isso, Deus vai mandar tsunami em cima da cabeça de alguém? Não. Não e não, porque eu não posso ser mais do que Deus. Se Deus diz que eu tenho que abençoar quem me amaldiçoa, se Deus diz que eu tenho que amar ao meu inimigo, Deus é que vai odiar o inimigo então. Como é isso? Me expliquem. Como é que Deus quer que eu seja? Deus quereria que eu fosse mais do que Ele. E me exigir uma coisa que nem Ele mesmo faria. É igual, Deus não é como aquele. Já viu aquele? Alguns pais são assim. Falem para o seu filho: meu filho, não fuma, mas ele fuma. Meu filho, não faça isso, mas ele faz. Deus não exige de nós o que Deus mesmo não é e não faz. Porque seria um contrassenso. Se Jesus me diz que Deus faz com que o sol e a chuva esteja sobre bons e maus, justos e injustos, então Deus não manda terremoto para cima de ninguém, nem tsunami para cima de ninguém. Deus manda bênção para cima das pessoas. O Deus da maldição, o Deus da destruição, não é o Deus da paz, é o Deus do mundo. O Deus é o Deus da bênção. É o Deus, porque Deus transforma, não é com o mal. Nunca vi o mal vencer o mal. O mal se vence com o bem. Não se vence guerra matando, se vence com paz. Deus é assim. E eu não posso ser diferente de Deus. Porque eu serei chamado filho de Deus. Somente se eu promover a paz. Antes de apontar o dedo para alguém e dizer assim, ou para aquele povo, é juízo de Deus sobre aquelas pessoas que estão lá, por isso deu aquele terremoto, por isso deu aquele tsunami, por isso deu aquele fogo, por isso que a casa caiu. Se Deus fosse assim, sinto muito em dizer, talvez até desapontar alguns, mas se Deus fosse assim, Deus era muito pequeno. Porque o ser humano, na sua mesquinharia, é que é assim. Quando alguém lhe faz o mal, aí ele vai lá e retribui com outro mal maior ainda. Deus é muito maior do que a mesquinhez humana. E é Jesus quem diz, enquanto todos estão promovendo o mal e a destruição, Deus diz, está aqui a restituição, a restauração, a construção e a paz. Deus pede que eu seja assim. Portanto, Deus não pode ser diferente e mandar eu fazer uma coisa e ele fazer outra. Pastor, peraí, mas tem ali, quando fala lá no Apocalipse, isso é outra história, que eu não quero nem entrar no mérito da questão. Outra história, uma outra questão. Eu estou dizendo, nesse momento que você e eu estamos vivendo aqui e agora, Deus espera que você e eu promovamos a paz. E que é o mesmo que Deus fará. Porque Deus é honrado, Deus é glorificado, é com a bênção, o amor e com a paz. E nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, não podemos ser diferentes de Deus. Se alguém é filho de Deus, então haja como Deus age. Daí nós entendemos quando Jesus diz, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Como é que eu posso ser perfeito como Deus? Porque Ele disse que nós não podemos ser nem menos, nem mais, mas devemos ser como Deus. E o interessante, e aqui eu quero trazer uma meditação conclusiva para essa mensagem, e o interessante é que a história em Gênesis, da queda do ser humano, aconteceu por causa de uma coisa interessante. Porque, lembra-se lá na história de Gênesis, aquela história interessante, do diálogo ali entre a mulher e a serpente? Ele fala assim, Deus disse que não deveria comer dessa árvore, por quê? Por que Deus disse? Não, porque no dia que comer, vai morrer. Aí, não é por causa disso não, é porque Deus não quer que vocês sejam como Ele. Ele usou
uma palavra interessante. Espera aí. Mas acontece que quando Deus criou o ser humano, Deus já havia criado o ser humano à sua imagem e semelhança. Então o ser humano já era semelhante a Deus. Já era semelhante. E é interessante que aqui no Evangelho, Jesus diz que nós não devemos ser nem menos, nem mais, mas sermos perfeitos como Deus. Mas o que significa ser perfeito? Perfeito, a palavra significa assim, está completo, está pleno, já tem tudo o que precisa. Ser perfeito como Deus é assim, se alguém te amaldiçoar, o que você vai fazer? Vai jogar 2 pragas de volta? Não, você vai abençoar. Se alguém falar contra você, você também vai falar mal de volta? Não, você vai dizer que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quando nós fazemos isso, nesse ponto, nós nos tornamos semelhantes a Deus, porque é assim que Deus faz. As pessoas falam contra Deus e Deus manda chuva. As pessoas blasfemam contra Deus e Deus manda sol. Para quê? Para nos mostrar que Deus está interessado na bênção e na paz e não na guerra e na destruição. Se nós aprendemos isso, seremos então chamados filhos de Deus. Se não, não adianta. Pastor, sou membro há tantos anos, não falho nas minhas ofertas ou nos meus dízimos, mas não suporto o meu vizinho e aquele irmão da igreja, estou até pensando em mudar de igreja por causa dele. A pergunta é, e que Deus é que você vai adorar? Que Deus você pensa que vai adorar? O Deus cujo Deus é o seu ventre, como diz Paulo, ou o Deus verdadeiro, que é o Deus da paz? Fique de pé comigo nesse instante. Amém, em nome de Jesus. Fique de pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nessa hora. Senhor, nós estamos reunidos diante de Ti para declararmos aqui a Tua palavra. Para declararmos que o Senhor é o Deus da paz. Para declararmos que nós, como discípulos de Jesus, também devemos ser promotores da paz, fabricantes da paz, que se empenham pela paz. E agirmos de tal modo que quando alguém nos amaldiçoar, será natural de nós, porque somos assim, naturalmente, querermos o mal de volta para aquela pessoa. Mas porque nós não somos mais filhos do mal, filhos das trevas, mas filhos de Deus, cujo Deus é o Deus da paz, nós vamos promover a bênção sobre a vida das outras pessoas. Se eu souber que alguém quer o meu mal, eu a empenharei para que ela receba todo o bem, e o bem que vem de Deus, porque esse bem promoverá mudança e transformação. Em nome de Jesus eu coloco, Senhor, a vida de cada um de nós, que tenhamos paz no coração, que tenhamos paz ao nosso redor, mas se em algum momento aonde houver necessidade da paz, e nós ali estivermos, que nós não promovamos a guerra, mas levemos a palavra da paz. E que em nome de Jesus, quando o evangelho da paz, quando a palavra da paz entrar naquele local, aí então o Senhor será engrandecido e exaltado. E nós, não por orgulho, não por arrogância, mas por humildade, poderemos ser vistos como verdadeiramente filhos de Deus. Em nome de Jesus eu te honro e te adoro. E hoje e sempre, paz em nós, paz ao nosso redor, mas paz que levemos aonde há necessidade. Hoje e sempre, amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor nesse momento. E enquanto cantamos, enquanto louvamos,
Deixa que o Espírito do Senhor promova paz no seu coração e que você, ao sair daqui, vá na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo também. E onde você estiver, viva em paz, em nome de Jesus. Os enfermos